Quando você usa água com limão, o que é que eu percebi 10 dias depois? Que eu estava mais magro, que eu estava menos inflamado, estava mais sequinho, com mais energia, mais disposição física, intestino funcionando melhor, com menos compulsão alimentar. O limão, além disso, ele tem muito potássio. E o potássio desincha, ele diminui a sobrecarga nos teus vasos, na tua pressão. Ele tem fibra, tem a pectina, que ajuda a melhorar teu intestino. O limão é antibiótico. Joga limão na salada. Pra quê? Aquilo ali não é só pra dar o gostinho, não. É pra matar a bactéria. Na natureza, tudo que é verde é alcalino. Alcalino é o contrário de ácido. A gente tá falando aqui de pH. Então, se você come um abacate, alface, limão, você tá alcalinizando seu pH. Então, você vai ter menos chance de adoecer. O câncer, por exemplo, ele adora um ambiente ácido. O câncer, ele não consegue sobreviver num ambiente alcalino. É claro que o limão, ele aparentemente, ele é ácido. Mas quando ele é absorvido no estômago, ele se transforma numa substância alcalina. Então o limão é maravilhoso. O ideal é que você coloque um limão em 1 litro d'água e vá bebendo durante o dia. E pessoas com gastrite erosiva, uma gastrite forte ou esofagite devem evitar isso aí, principalmente de manhã. Mas eu particularmente tive esofagite e me curei também com água com limão. Tomar água durante a refeição. A principal causa de barriguinha. Então não tem como não ter barriga tomando água direto. Nosso estômago trabalha com aquecimento. Isso é fisiologia. Então eu comecei a comer, o sangue desce do cérebro para o estômago para aquecer ele, para poder ajudar a digestão. Se eu tomo algo gelado, eu travo a digestão. Se eu tomar muita água, além de travar a digestão, o estômago precisa aquecer de volta e eu distendo o estômago. Quanto mais densa a comida, mais nutritiva ela é. Quanto menos densa, menos nutritiva ela é. Por isso que a sopa digere mais do que um bife de carne. E jantar à noite? O princípio é o seguinte, é comer igual o rei de manhã, príncipe meio-dia, igual o mendigo à noite. Se ela comer, por exemplo, 8 horas da noite, dependendo do que ela comer, não vai fazer tão mal se ela é uma pessoa que é uma pessoa ativa. Entendeu? Mas quanto menos tu comer à noite, mais leve, melhor. E observando a capacidade que o corpo tem de digerir aquilo. Por exemplo, uma sopa, depois que tu comeu, 40 minutos a 1h30. Vai digerir, vai sair do teu estômago. Um bife, 3 horas. Uma pizza, 8. Primeiro que o que acumula gordura no fígado não é gordura, é o açúcar que você não utiliza. Nunca o bacon, ou a maionese, ou a gordura da carne foi a causa da gordura no fígado. A causa da gordura do fígado é excesso de açúcar. As razões principais é frutose. Quando a gente fala frutose, a gente não está falando de fruta, porque ninguém come muita fruta, né? Você não come 5 maçãs seguidas, mas toma um copo de suco de maçã que tem 5 maçãs. Toma 2 copos de suco de maçã, fácil, se tiver aqui. De laranja, então? Então, de laranja, que a gente coma 2 copos de suco de laranja, tem 12 laranjas. Só o açúcar delas. Tá com fome, come a fruta. Tá com sede, bebe água. Açúcar não é bebida, né? Porque tem muito açúcar. Então, o refrigerante tem muito açúcar de frutose e álcool também. Então, as 3 bebidas que mais acumulam gordura no fígado são as bebidas industrializadas. Depois, o açúcar branco, a farinha e o arroz. Mas não o arroz para quem treina, que coloca esse glicogênio no músculo com água. É o arroz que o cara come 1 quilo de arroz e não treina. E no dia seguinte come mais pão e arroz e não treina. Todo mundo que tem gordura no fígado fica desesperado com a gordura no fígado. Mas o que as pessoas não sabem é que se ela perder peso, os primeiros 10 quilos, se ela tiver 15, 20 quilos para perder, mais da metade desses 10 quilos é gordura do fígado. A primeira gordura que sai do corpo é do fígado. Qualquer dieta. De qualquer emagrecimento. Então não é amedrontador. Porque a sua gordura tá elevada no fígado porque você tá comendo mais açúcar e farinha e frutose do que você precisa. É o estilo de vida que determina a saúde do cara. E um dos alimentos que mais são curativos hoje, de uma das doenças que mais tem afetado as pessoas, é a banana. A banana é a rainha das frutas, dá para viver 13 dias comendo banana sem tomar água, tá? 13 dias. A banana tem uma relação grande com o tratamento, com benefício para a intolerância à lactose. Tem essa função, né? Ela é um remédio natural. Fora as propriedades nutricionais que ela tem, a gente sabe que ela é muito nutritiva, principalmente em relação à cãibra, mas isso são coisas simples. A banana tem uma substância dentro dela, que é a grande sacada hoje, né? Que é a lactase. Lactase é uma enzima que digere a lactose. Quer dizer, a enzima é uma substância que quebra a outra. A lactose é o açúcar que tem no leite. Para poder ser digerida, esse açúcar ser transformado em energia, eu preciso quebrar essa molécula de açúcar, lactose, e eu preciso dessa lactase para fazer esse trabalho. Algumas células do intestino fazem isso também, mas isso acontece por causa dessa enzima. Entendeu? E a banana é riquíssima em lactase. Quem descobriu isso é pioneiro nos Estados Unidos, até faleceu há pouco tempo, muito idoso, o professor Afonso Balbach. E alimentos que a pessoa não pode comer de jeito nenhum, principalmente no café da manhã, que você não indica. Não pode comer de jeito nenhum. Quando a gente fala de jeito nenhum, não pode virar uma rotina, né? Porque eu não gosto dessa coisa de nunca coma. Deve evitar ao máximo açúcar, pão, bolo, bolacha, torrada. Quando eu falo pão, bolo, eu tô falando normal e integral. Evitar tudo isso. Sobremesa, achocolatado, presunto.
das piores coisas que pode existir, o presunto. Tá brincando, é mesmo. Presunto de peru light, você bota lá, acha que tá fazendo uma coisa. Queijo, requeijão. Queijo, se você for comer, se você for comer, coma o mais amarelo, parmesão. E não aquele ricotazinho branco, tem nada ali. Tirou a melhor parte do queijo, que é a gordura. Sucos de frutas, evite tudo isso. Muita gente vai estar dizendo aqui agora, e eu vou comer o quê? Cuscuz, inhame, macaxeira, batata doce, ovos. Pode até comer esporadicamente bacon. Você pode comer a tapioca desde que você, por exemplo, misture a tapioca com chia. Não é um alimento tão maravilhoso para quem quer emagrecer, mas é melhor do que pão, porque não contém glúten. Faça sua tapioca com chia, que é uma semente que vai retardar a entrada do açúcar no seu sangue. Como é que eu faço para limpar o meu corpo? Deus criou na natureza alguns alimentos que são poderosíssimos, inclusive mais fortes que a água, para desintoxicar o corpo. Um dos alimentos mais poderosos chama-se babosa. Imagine que isso aqui é o teu intestino sujo por dentro. Ó, o teu intestino vai sugar as drogas. Então, ele sugou as drogas. Então, tudo que era de droga que eu falei, do refrigerante, dos corantes, aromatizantes, estabilizantes, vai ser sugado pela parede do intestino. Eu vou colocar dentro da água, você vai ver que não mudou nada. Agora eu vou colocar dentro do suco da babosa. A capacidade que nós temos de desintoxicação dentro do suco da babosa. Vou mexer um pouquinho. Então você vai tomando babosa todo dia, o suquinho da babosa, vai tomando. Lembra que ela estava preta? Olha a capacidade que ela tem de desintoxicar. Pode acontecer nas primeiras semanas o teu intestino sair fezes muito preta. Não te preocupa. É realmente porque limpa tudo. Então o suco da babosa você pode fazer em casa. Tem que aprender a tirar a toxina. Chama-se Halloween essa toxina. Então a creatina é usada no coração, é usada no cérebro, te dá força, ela é uma fonte de energia poderosa. Privação de sono, a pessoa que não dorme bem à noite é obrigada a tomar creatina. A creatina, ela será o suplemento do futuro, porque ela restaura todo o sistema energético do corpo. Ela é restauradora 2.000 vezes mais rápido que o açúcar, o sistema energético. Onde que eu encontro isso? No arroz e feijão, na semente da abóbora, na castanha. Eu encontro os aminoácidos que produzem ela, glicina, metionina e arginina. Tá. Consigo, mas eu não consigo muito, posso suplementar. Tem a vegana. Todo dia tem que tomar isso aqui. Todo dia. O cérebro usa muito ela. O músculo usa muita creatina para reparação, para força muscular. Ele toma como a creatina? 3 gramas por dia. Uma privação de sono, 10 gramas. Uma porcentagem vai pro cérebro, uma pro coração e uma pro testículo. A do testículo, o espermatozoide fica ninja. Pro cérebro, mais cognição. Pro coração, regula o ritmo cardíaco, que é o músculo. E o músculo maior, que é o músculo de forma geral, pega a maior parte de creatina. 95% vai pro músculo.